entrando o meu aqui. Mas você já tá ao vivo. Eu já estou ao vivo? Já. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos acertando o equipamento aqui. Olha, já tem bastante gente aqui. Oh, legal. Ó, primeiro, acordei só por causa de vocês, viu? Porque eu tava dormindo hoje, aí ia dormir até mais tarde. Acordei mais cedo só por causa de vocês, tá bom? A gente ficou combinado hoje de falar sobre hérnias de disco, não é isso? É isso que era o assunto, que era o tema que a gente tinha combinado hoje aqui. Hoje veio aqui me acompanhar a Daiane, minha assessora de imprensa, está aqui comigo, chegou super cedo. Obrigado, Dai, viu, pela dedicação e por chegar cedo aqui. Não é fácil. Não é fácil. É o seguinte, a gente vai começar dando uma introdução inicial para vocês sobre o que é hérnia de disco. O disco, ele é uma estrutura anatômica que ele possui uma membrana externa rígida e um núcleo claro gelatinoso. Ele funciona em termos de analogia como um chiclete babalu, uma mola, um amortecedor que fica entre os ossos da coluna, tá certo? Esse amortecedor, ele é super importante porque além de ele ser capaz de absorver carga, de absorver impacto e impedir com que a gente quebre, por assim dizer, ele também é um importante estabilizador da coluna. Então ele não permite com que a coluna tenha movimentos anormais, porque ele abre esse espaço e mantém essa distância discal. Quando a gente for pegar em causas de dor nos pacientes com problemas de coluna, na coluna cervical, a principal causa de dor é muscular, a segunda causa de dor é de origem facetária, em origem das articulações, e a terceira causa de dor, aí sim, seria em decorrência dos problemas do disco. Quando a gente for pensar em coluna lombar, se inverte um pouquinho. A primeira causa de dor continua sendo a de dor muscular, a segunda causa de dor é a discogênica ou de origem no disco, e a terceira causa de dor, aí sim, vai ser a de origem facetária. Esse fator é super importante porque muitas vezes, depois que a gente faz a análise clínica e a análise dos exames de imagem, a gente é obrigado a falar para o paciente, sua doença não é mais grave, é um quadro de dor muscular. Então aqui vale um ponto, aqui vale um parênteses. Primeiro, quando a gente fala que é uma dor muscular, em nenhum momento eu estou dizendo que não dói, ou que não é ruim, ou que não é desgastante. Eu só estou dizendo que essa dor vem de origem muscular. Então, os senhores precisam ficar cientes que a principal causa de dor, tanto na coluna cervical quanto na coluna lombar, é de origem muscular. Voltando para a parte do disco, quando você tem o disco, a gente vai ter algumas lesões que são possíveis de acontecer nesse disco. A gente vai ter a primeira, que é a desidratação, é o desgaste, é o envelhecimento propriamente dito dessa estrutura complexa que é o disco intervertebral. A segunda doença que a gente pode ter nesse disco é o que a gente chama de ruptura interna do ano. Então a gente tem a membrana externa dura, o núcleo claro gelatinoso e aquela capacidade de absorver impacto. Quando essa membrana externa ela tem uma ruptura, ela tem um rasgo, ela tem um machucado, isso se chama ruptura interna do ano e isso causa bastante dor. E o tratamento para esse tipo de lesão é bem específico através do que o pessoal chama de microcirurgia laser. Passando para frente, a gente vai ter os abaulamentos ou protusões. Aí já muda um pouco em termos de complexidade da doença, porque essa membrana externa que a gente vai discutir várias vezes aqui, que chama-se ânulo fibroso, essa membrana externa ela perde a capacidade de conter o disco e você tem um abaulamento, uma protusão. Esse abaulamento, essa protusão, acaba comprimindo estruturas neurológicas e causa dor. E por último, a gente vai ter propriamente dito a hérnia de disco. O que se contém a hérnia de disco? Vamos lá, vocês veem que eu vou repetindo várias vezes para que vocês vão entendendo e vão gravando o que eu estou querendo dizer. Você tem aquela membrana externa dura, você tem aquele núcleo claro gelatinoso, tá? Você tem essa estrutura capaz de absorver impacto. Quando essa membrana externa rompe e esse núcleo gelatinoso vaza e causa aí sim uma grave compressão da medula, isso é conhecido como hérnia de disco. Existem muitas pessoas que convivem com hérnias de disco anos e anos a fio sem grandes complicações, e existem pessoas que realmente não conseguem tolerar a dor e podem desenvolver lesões mais graves.
Dentro desse contexto, o que eu preciso explicar para vocês é que a hérnia de disco, ela é uma doença extremamente grave, que muitas vezes demanda de tratamento cirúrgico, e se ela não for tratada no tempo, no período adequado, ela pode deixar ou dar origem a sequelas graves e perdas de movimento. Então, além da dor, a hérnia de disco ela pode sim causar uma perda de movimento permanente, tanto de membro superior, quanto de membro inferior, quanto dos dois. Então, se a gente está falando de uma doença que potencialmente pode deixar um paciente aleijado, a gente não está falando de uma brincadeira, e a gente tem que dar a devida seriedade para esse tipo de lesão. Pessoal, me fala uma coisa, vocês estão me ouvindo bem? Eu preciso falar mais alto? Como é que está o áudio? Tá bom? Eu vou esperar vocês darem uma resposta aqui. Minha mulher já entrou aqui, já mandou um coraçãozinho, beijo, amor. Estou esperando vocês me falarem aqui se o som tá bom, hein? Tá? Tá, ó, o pessoal já respondeu. Se alguém achar ruim, vocês mandam, porque eu não consigo ver tudo, mas a Daiane tá aqui e ela vai pegando o que a gente perder. Então vamos revisar rapidinho. Quais são os tipos de lesão? Degeneração discal, ruptura interna do ânulo, os abaulamentos e as protusões e a hérnia de disco, que essa sim é uma doença grave, é uma doença limitante, é uma doença que pode deixar sequelas. Quando a gente fala dentro desse contexto, assim, o principal, o mais importante, eu acho que talvez aí esteja uma grande falha nossa, o mais importante é o diagnóstico. Não se faz diagnóstico de doenças de coluna com raio-x. Muitas das pessoas que estiverem me ouvindo aí vão ficar revoltadas com essa informação, porque talvez essa não seja a realidade dentro dos municípios, dentro das cidades e principalmente dentro do Sistema Único de Saúde. Mas, para um diagnóstico e um acompanhamento da coluna adequado, de uma maneira geral, a gente se utiliza de 3 exames. A gente se utiliza do raio-x da região para avaliar o alinhamento e a altura discal e o paciente em pé. A gente se utiliza principalmente da ressonância magnética, que é o exame que aí sim vai dar um diagnóstico real da patologia. E a gente usa muito um exame chamado eletroneuromiografia para ver o funcionamento de medula, de nervo e a gravidade em relação à doença. Além disso, a gente pode abrir mão assim de vários outros exames, como cintilografia óssea, exames de sangue e outros tipos de exame, mas aí são para outras avaliações que não tão específicas em relação a isso. Outra coisa, uma vez dado o diagnóstico do grau de discopatia, do grau de hérnia de disco, do que pode ser feito, uma vez que esse diagnóstico é dado, que esse diagnóstico é estabelecido, a gente pode partir para 2 tipos de tratamento, cirúrgico e não cirúrgico. Tratamento não cirúrgico, basicamente, a gente chama de tratamento conservador. É um tratamento que conserva as estruturas sem ser operado, sem ser mexido. De uma maneira geral, o tratamento conservador ele é feito através de vários tipos de medicação. Então você tem desde analgésicos simples, como dipirona e paracetamol, analgésicos mais complexos, como tramal, Itilex. Você pode ter utilização de medicações de alta potência, como morfina, metadona. Você pode utilizar vários tipos de antidepressivos no controle da dor. E aí por aí vai a gama enorme de tratamento anticonvulsivantes e por aí vai. Além do tratamento medicamentoso, você tem perda de peso, fisioterapia, RPG, acupuntura e atividade física regular de baixo impacto. Então a gente começa com uma injeção para destravar a musculatura, medicação para controle dos sintomas na fase aguda, fisioterapia analgésica para tirar os nódulos musculares e a inflamação local, alongamento passivo de membros inferiores para o paciente ganhando mobilidade associado à RPG, que é reeducação postural global, e a partir daí a gente vai para a atividade física. Ressaltando para os senhores que esse tipo de tratamento não cirúrgico, estatisticamente, ele resolve mais ou menos de 90% a 95% das causas de dor em até 6 semanas. Aí também está um problema grande. A pessoa está com dor, a pessoa não quer esperar 6 semanas, mas às vezes se você tiver um pouquinho de paciência, de parcimônia e fizer esse tratamento que parece chato, parece maçante pelo período correto, você vai sair dessa crise mais aguda e pelo menos você vai ter tranquilidade para a partir daí decidir qual é o melhor caminho a seguir, tá? Aqui chegou uma pergunta muito interessante, a gente vai começar com ela daqui. Tenho hérnia de disco há muito tempo, mas não tenho dor. Devo fazer algo? Não, não deve. Eu falo isso muito para os meus pacientes.
Coluna é uma coisa totalmente diferente de muitas outras especialidades. Coluna, o tratamento padrão ouro é o tratamento dos sintomas do doente, exceto em casos excepcionais. Vou dar um exemplo para vocês. O paciente tem diabetes, a taxa de açúcar está alta, a glicemia está alta, você tem que dar insulina e tratar essa glicemia alta. Você não deixa a glicemia alta mesmo que o paciente não sinta nada. Tá? Você tem uma pneumonia, tem uma bactéria comendo o pulmão, você dá um antibiótico, mata a bactéria, o paciente está curado. Coluna não é assim. Coluna é uma doença mecânica. Então, ou você convive com a doença ou você opera. Conviver com a doença, perda de peso, atividade física, fortalecimento muscular e exercício. Os tipos de cirurgia, a gente vai tentar discutir alguma coisa aqui mais pra frente na live, que são temas mais complexos pra gente discutir por aqui, mas eu prometo que a gente vai tentar discutir também. Mas, se você está assintomático, doutor, eu tenho uma ressonância que mostra uma hérnia de disco, um abaulamento ou uma protusão, mas eu vivo super bem, não tenho dor, não tenho sintoma, eu devo me preocupar? Deve se preocupar, deve ficar atento, deve observar. Mas se você não tem sintoma, você não precisa de nenhum tratamento específico, você não está limitado a fazer nada. Você pode e deve tentar tocar uma vida mais próxima do normal possível. Tá? Outra pergunta aqui super interessante é que ela vai no oposto do que a gente está discutindo. Doutor, eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho um abaulamento, eu tenho uma protusão, eu tenho uma doença no meu disco e isso me causa dores horríveis. Mas eu já passei em outros médicos e falaram que o meu caso não é cirúrgico. Eu tenho que conviver com essa dor? Claro que não. Alguma coisa está falhando em relação ao seu tratamento. É normal e é possível, e algumas vezes a gente enfrenta, junto com alguns pacientes, uma situação que é o seguinte: doutor André, eu quase não tenho dor e eu convivo bem. Essa é uma situação. Eu tenho muita dor, isso daí tem que ser solucionado. Hoje a gente tem tratamentos não invasivos ou minimamente invasivos para tratar exclusivamente a dor. Você tem bloqueio facetário, você tem bloqueio foraminal, que são tipos de infiltração de corticoide. Você tem risotomias, que são procedimentos em que você faz a morte, a cauterização de estruturas sensitivas. Você tem cirurgias chamadas nucleoplastia, em que você faz por uma incisão de 2 milímetros, uma diminuição do volume desse núcleo, pode ser feito de maneira mecânica, pode ser feito a laser. Você tem como cauterizar aquela região posterior do ânus, cauterizar e queimar a região posterior do ânus para fazer uma cicatriz mais forte. Então hoje, existem inúmeras maneiras de você conseguir tratar a dor de um paciente sem que essa pessoa tenha que conviver efetivamente com uma dor mais intensa. Outra coisa, algumas vezes, não é comum e não é frequente, mas algumas vezes eu tinha pacientes que tinham tanta dor que a gente teve que tomar alguma atitude mais radical, inclusive a cirurgia, porque aquele paciente tinha muito sintoma. Então eu volto aqui para frisar para vocês, o importante é tratar o sintoma, o que incomoda o doente. A gente não opera ressonância, a gente opera pessoas, e isso é um conceito que tem que ficar bem claro quando a gente fala de cirurgia de coluna. Outra coisa, a gente foi separando aqui algumas perguntas que o pessoal fez. A principal aqui vem enxurrada em relação à atividade física. Se a presença de hérnia de disco impede a atividade física. Primeiro, eu vou falar para os senhores aqui que aqui eu não estou tratando nenhum caso de nenhum doente específico. Então, assim, não se sintam em uma consulta, tá? Isso daqui a gente está batendo papo. Quando a gente vai fazer uma consulta, a gente tem que ver os exames, partir para coisas específicas, discutir pontos específicos. Aqui eu estou falando de uma maneira bem geral. Agora, de uma maneira bem geral, a atividade física não faz mal para a coluna, a não ser em casos bizarros. De um paciente que vai fazer um crossfit e faz um levantamento de 200 quilos. Mas aí o problema não é o exercício, o problema são os 200 quilos, tá certo? São coisas diferentes. Mas de uma maneira geral, atividade física de todos os tipos, de preferência para as de baixo impacto, estão liberada. Natação é o que a gente chama como padrão ouro de exercício. Não existe exercício melhor que natação para os problemas da coluna. E a razão é um pouquinho interessante. Quando você faz natação, e eu não estou falando nadar, estou falando fazer natação, você tem primeiro aqueles exercícios educativos. Então são exercícios estranhos, você vai com um braço, volta com o outro. O braço vai de um jeito, a perna volta com o outro. E quando você nada, o braço vai num ritmo e a perna vai no outro. Esse tipo de exercício, que é a natação, ele vai constantemente fazendo movimentos rotacionais do tronco que trabalha planos musculares que outras atividades físicas não trabalham. Então, a natação é o padrão ouro.
Artes marciais, pode? Pode. Voltou. Então, onde que eu parei? Não sei se vocês pegaram, eu estou na corrida, tá? Então, assim, ó, a corrida pode, tá? De uma maneira geral, que a gente não gosta que corra em esteira. Não corram em esteira. Em esteira até 6,5 km por hora. Então, subiu numa esteira, você vai até 6,5 km por hora. Até 6,5 km por hora você consegue andar bem rápido. Isso vai ser suficiente para trabalhar a sua parte cardiopulmonar, para ajudar na perda de peso. Você pode andar por 1 hora e meia, quanto tempo você achar conveniente. Mas você não deve correr na esteira se você tiver um problema de coluna. Tem um problema de coluna, eu gosto de correr, posso correr na rua? Na rua pode. Outra dica em relação a correr na rua. Quem tem problema na coluna não corre de sapatilha, tá? Então aquelas sapatilhas, aqueles tênisinhos de meia, que são super bonitos do ponto de vista estético, não é para você correr se você tem problema na coluna. Você tem que correr com um tênis com uma absorção de impacto maior, como um Adidas Buster, como um Mizuno, como um ASICS, tá? Sapatilha não é aconselhado. A sapatilha ela é muito importante, muito interessante para corredores de provas de fundo, de longa distância, em que o peso do sapato vai influenciar no desempenho do atleta se ele for correr 21, 40 km. Para as pessoas normais, o ideal é que corram com um tênis com amortecimento, ou Adidas Buster, ou ASICS, ou Mizuno. Esses que eu estou falando para vocês e que eu estou indicando para vocês, é porque são os que eu uso e que eu pesquisei, tá certo? Não tem nenhuma relação com nenhuma empresa, é só os que eu uso, os que eu testei, os que eu fui atrás das informações e que eu posso garantir para vocês que tem uma boa absorção de impacto por uso pessoal. Então, claro, se tiver alguém da educação física, alguém da fisioterapia, alguém da educação física, que tem um conhecimento maior do que eu em relação a calçado, e der uma dica boa para vocês na academia, na execução dos exercícios, vocês podem seguir as pessoas que têm mais conhecimento do que eu. Só estou dando uma prévia aqui para que vocês vão juntando tópicos para que vocês corram atrás. E a pedalada? Bicicleta é liberada, bike é liberada, bike não tem problema, quem quiser pedalar pode pedalar à vontade. Na verdade, a posição da bicicleta é até uma posição relativamente estável, relativamente boa. Voltando aqui, a dor da hérnia de disco pode ser confundida com outras dores? Pode. Por isso que é importante o exame físico, por isso que é importante você conversar com o médico. Uma dor cervical ela pode ter inúmeras causas: lesão de traqueia, lesão de esôfago, tumor de cervical, massa de tireoide, dor muscular, dor facetária, dor discogênica e inúmeras outras causas. O mesmo é para a coluna torácica, o mesmo é para a coluna lombar. Nos casos da coluna lombar, você pode ter uma gastrite que irradia para dorso, você pode ter uma dor lombar por uma cólica renal. Então, assim, existem outros tipos de doença. Por isso que a gente sempre bate aqui na tecla. Está com dor, procura um atendimento médico, não deixa a dor passar. Às vezes é uma coisa simples e essa coisa simples vai se virar uma coisa intratável, única e exclusivamente por uma questão de tempo. Outra coisa, hérnias de disco ou doenças que são diagnosticadas no começo, elas têm um prognóstico muito melhor do que doenças que você tem uma dificuldade de diagnóstico e que você trata de uma maneira tardia. Querem um exemplo? Prótese de disco lombar, que é a minha paixão, artroplastia de coluna cervical e lombar. A gente só consegue fazer em pacientes jovens e no início da doença. Eu não consigo fazer em paciente idoso e não consigo fazer em doenças graves. Eu estou com uma pergunta aqui, super boa, para fazer um esclarecimento para vocês. Hérnia de disco cervical causa tontura? Sim e não. Tá? Do ponto de vista anatômico, não existe nenhuma relação anatômica de uma hérnia de disco cervical que possa gerar tontura. Por outro lado, a gente tem muitos pacientes que se queixam dessa tontura, você pede para o otorrino avaliar, você pede para o neuro avaliar, e eles não acham nada e devolvem o paciente para vocês. Então, na prática, a gente vê que sim, a hérnia de disco cervical causa sensação de tontura em muitos pacientes, mas eu não consigo dizer para vocês especificamente qual seria a real indicação desse tipo de tontura, mas sim, é um sintoma que os pacientes apresentam. Aqui tem outra pergunta super interessante. Tenho medo da cirurgia, mas o médico disse que devo fazer. O que eu faço? Tenho outra alternativa? Aí é uma coisa muito difícil da gente discutir por aqui, mas essa pergunta é extremamente pertinente. Então eu não sei quem me mandou, mas fica aí a resposta. Primeiro, você confia no seu médico? Se você confia no profissional, você não tinha nem que fazer essa pergunta para mim, tá certo?
Eu tenho um problema no meu carro, eu vou no serviço do mecânico, o mecânico fala que tem que trocar uma mangueira, eu não entendo nada de carro. Ou eu confio no mecânico, ou eu levo ele em outra concessionária. Tá certo? Então, assim, vocês têm que ter uma relação de empatia e de confiança com o profissional que trata vocês. Se vocês não têm essa relação de confiança e de empatia com o profissional que trata vocês, sugiro que procurem outro profissional, e outro, e outro, e outro, até que vocês se sintam confortáveis e seguir um tratamento. Porque vocês não são médicos e ninguém é capaz de se autotratar. Então, se você não confia no profissional, você acaba fazendo o que você acha que é certo e provavelmente o que você acha que é certo não é o correto, porque você não tem formação técnica para tomar uma decisão dessa. As cirurgias de coluna, elas são algo que realmente elas trazem medo para a população. Mas eu acredito que esse medo é por causa de uma relação antiga. Vou dar um exemplo para vocês. Você fala de tuberculose. Você ouve falar de tuberculose, dá pânico, tá certo? Hoje ninguém mais morre de tuberculose, faz um tratamento com remédio. Mas isso ficou no inconsciente popular. Você fala de hanseníase, de lepra, as pessoas saem correndo. Ninguém mais morre de lepra. Assim é a doença da coluna, tá certo? Os resultados antigamente eles foram muito ruins. Na verdade, foram muito bons para a gravidade da doença, mas foram muito ruins perto de outros tipos de cirurgia, de outros tipos de evolução. Então ficou esse medo no inconsciente popular, mas não é mais assim. Tá certo? Hoje é totalmente diferente, a tecnologia veio para ficar e está transformando de maneira radical a vida dos pacientes. O que é importante você discutir com o seu colega, você que fez essa pergunta especificamente, é: eu tenho risco de lesão ou não? Se você tem aquele estágio inicial, que é uma ruptura interna de ano, se você tem uma desidratação de disco, se você tem um abaulamento pequeno, não tem compressão da medula, não tem lesão de nervo detectada pela eletroneuromiografia, e o seu caso é único e exclusivamente de dor e você está disposto a conviver com essa dor, ótimo. Você pode tentar um tratamento com perda de peso, atividade física e ver evolução. Por outro lado, se você já tem uma estenose de canal, um esmagamento do canal, uma compressão grave da medula, com estreitamento do canal medular maior que 50%, com os índices que a gente mede de compressão da medula que se mostram severas, aí você tem que operar. Porque se você não operar, você está correndo um risco real de desenvolver uma lesão neurológica, de desenvolver uma perda de movimento, de desenvolver uma perda de sensibilidade. Então, doenças da coluna graves podem causar sequelas e têm que ser operadas. Nos casos que não são graves, fica ao paciente a decisão se quer tentar uma abordagem cirúrgica ou se vai tentar um tratamento conservador ou não cirúrgico. Outra pergunta aqui: hérnia de disco regride? É super interessante. Várias vezes você pega o paciente e fala assim: você vai fazer um tratamento, você vai fazer perda de peso, fala assim: vai mudar meu exame de imagem? Na grande maioria das vezes não muda. Se você tiver um abaulamento, uma protusão, dificilmente ela vai regredir, ou melhor, ela não vai regredir, pelo menos no exame de imagem. Já nos casos de hérnia de disco extrusas, então você tem o ânulo fibroso, você tem o núcleo pulposo, rompeu a parede, a geleia vazou. Esse fragmento que vazou, esse sim pode ser absorvido de 6 semanas a 6 meses numa porcentagem muito pequena da população. Então sim, o fragmento de hérnia de disco ele pode ser absorvido, tá? Mas isso é raro, isso daí não é o padrão de desenvolvimento, mas acontece. Outra pergunta aqui, só sendo um pouco redundante: quais exames que detectam a hérnia de disco? Então voltando, como eu gosto de trabalhar, excluindo o resto dos outros exames que eu posso não precisar sempre, como eu gosto de trabalhar: raio-x, ressonância e eletroneuromiografia, sendo que a ressonância é quem realmente vai dar o diagnóstico. Tá? O pessoal está perguntando aqui para falar de cirurgia endoscópica. Quando a gente for falar de cirurgia endoscópica, a gente tem que parar para discutir um tipo de cirurgia específica. A gente vai ter, de uma maneira simples, 5 tipos de procedimento. A gente tem as infiltrações, os bloqueios, os procedimentos para dor. A gente tem as cirurgias para descomprimir a medula, única e exclusivamente para tirar a pressão, para tirar a compressão. A gente tem as artrodeses, que são as cirurgias de fusão de osso. A gente tem as artroplastias, que são as cirurgias de substituição do disco doente por um disco novo. E nos estágios finais a gente pode abrir mão da neuromodulação, que são chips
ou eletrodos implantados para tratamento de dor crônica. Quando a gente vai falar das cirurgias descompressivas, então são as microcirurgias com o objetivo de tirar a hérnia. Eu tenho o chiclete Babalu, ele explodiu, vazou, a geleia vazou, está comprimindo a estrutura. Eu vou fazer um furinho no osso ou vou entrar por um outro portal e eu vou tirar só essa hérnia, só essa geleia, só esse conteúdo que vazou para diminuir a pressão. Eu estou tratando aqui basicamente a irradiação. Estou tratando a irradiação para o braço, que a gente chama de braquialgia. Eu estou tratando a irradiação para o nervo ciático, que a gente chama de lombociatalgia. Então, se eu for tratar essa indicação, eu posso fazer uma microcirurgia única e exclusivamente para retirada da hérnia ou para alguns procedimentos de raspagem para diminuir a pressão em cima desse nervo, em cima dessa estrutura nervosa. Essa microcirurgia descompressiva para descomprimir a medula, ela pode ser feita de várias formas, ou por endoscopia, que é através de uma câmera, ou através de lupa, ou através de tubo e microscópio. Particularmente eu, André, eu faço muito endoscopia para casos selecionados de hérnia de disco na altura do forame, na altura da saída da raiz. Para abordagens posteriores, eu, André, prefiro o tubo e o microscópio, porque eu consigo descompressões mais amplas, eu consigo tirar mais hérnia, eu consigo uma visualização melhor dessas estruturas. Eu, André, na minha mão. Então, o que a gente tem que entender é que a endoscopia é só uma maneira de fazer uma microcirurgia por vídeo, de uma maneira simples, rápida e eficiente, para retirada de uma hérnia ou de um fragmento. Eu, André, faço muita endoscopia quando é por via transforaminal. Quando eu tenho que tirar uma hérnia muito grande da região posterior, eu prefiro usar um tubo e um microscópio, porque a minha crítica à cirurgia endoscópica hoje é que a taxa de recidiva é muito grande. Muitas vezes você tira essa hérnia e essa hérnia volta. Mas, sem dúvida nenhuma, que a endoscopia de coluna ela veio para ficar, vai se aperfeiçoar cada vez mais conforme as pessoas forem tendo mais habilidade em executar, e eu acho que vai continuar no mercado e sendo feita de uma maneira abundante, mas não é melhor nem pior do que outros tratamentos convencionais já instalados. Fazer infiltração várias vezes é sinais de que preciso de outro tratamento? Então, a gente tem que discutir aqui o que é várias vezes. Certo? Pelo guideline, pelo guia, pelo consenso que a gente tem, não pode ser feito mais do que 3 infiltrações perineurais por ano com corticóide. Mais do que 3 infiltrações com corticóide, o depósito de corticóide pode causar problemas no local da aplicação. Então, assim, várias vezes, eu não sei o que você quis dizer com várias vezes, mas se você está fazendo mais do que 3 no ano, pelo menos isso aí não é o ideal. De uma maneira geral, eu faço de 1 ou 2 vezes. Se eu precisar fazer mais do que 2 vezes, eu já parto para o tratamento cirúrgico com o objetivo de resolver de uma maneira efetiva o problema desse paciente. Outra pergunta em relação à parte clínica, se a hérnia de disco dói em locais diferentes. Não. A hérnia de disco ela vai causar uma dor na cervical, uma dor no tórax, uma dor na lombar. A dor da cervical pode irradiar para os ombros, para os braços ou para o dorso. A dor do tórax pode irradiar para abdômen ou no trajeto dos arcos costais. E a dor na lombar vai irradiar para a perna, ou pela região posterior ou pela região anterior da coxa. E dependendo desses padrões de irradiação, a gente determina um tratamento ou parte para um diagnóstico. Tem muita gente que entrou agora mais recentemente, então assim, agradecer vocês que estão assistindo aí, tá? Obrigado pela participação. Tá chegando aqui centenas de perguntas, a gente vai ficar mais um pouquinho aqui tentando responder as outras. Então a gente falou um pouquinho. Bloqueio, infiltração, procedimentos para dor. Microcirurgias descompressivas, eu vou tirar dor, vou tirar pressão, padrão ouro. Resultado excelente, risco baixíssimo, pouco tempo de internação. Pode ser feito por endoscopia, pode ser feito aberta com lupa, pode ser feito com tubo e microscópio. São técnicas diferentes com o mesmo objetivo e hoje com o mesmo resultado. A partir daí, o que era o resto do tradicional, do convencional, do clássico? São as cirurgias de artrodese, são as cirurgias de fusão de osso. Muita gente me pergunta, André, cirurgia de fusão de osso é bom? É excelente. Fato. Tá? Vou dar um exemplo para vocês.
Eu tenho um paciente que ele está com artrose, está com desgaste, está com dor no joelho. Eu faço uma fusão desse joelho. O joelho não dói mais, não tem mais joelho. Certo? Então eu tenho um segmento da coluna que ele dói. Eu faço uma fusão desse segmento, a pessoa está corada. Aquele segmento não dói. Se eu fundir meu joelho, automaticamente o que vai acontecer? Eu vou andar mancando, porque eu não tenho mais a mobilidade. E a longo prazo, se eu andar mancando, eu posso sobrecarregar o meu quadril e eu posso sobrecarregar o meu tornozelo. É o que acontece na coluna. Quando você faz uma fusão de um segmento, mesmo você resolvendo o problema da dor efetiva nesse segmento, você pode sobrecarregar o nível de cima, você pode sobrecarregar o nível de baixo. Então, as cirurgias de fusão, elas podem deixar uma dor crônica, uma relação crônica, uma alteração crônica, e elas podem predispor a outros problemas na coluna. Por isso que hoje a gente faz fusão apenas em casos mais selecionados. André, então é uma cirurgia boa, é uma cirurgia excelente. Deve ser feita em todo mundo no conceito atual? Não. Deve ser feita em pacientes selecionados. E quais são esses pacientes? Ou pacientes de mais idade, em que a mobilidade da coluna já está reduzida, ou em doenças muito graves, em que você perdeu tempo de fazer uma outra técnica cirúrgica. Então, muitos pacientes hoje eles estão sofrendo cirurgias de fusão, que é o fim da linha, porque eu não tenho como fazer outra coisa, porque ele não procurou um atendimento médico no tempo adequado. Então, fica de novo aí a dica, procurar atendimento médico de maneira precoce. Outra vertente de tratamento são as artroplastias, são as próteses de disco. Aí não tem nada a ver com o que a gente está discutindo até aqui. Aí eu não vou recauchutar o pneu, eu vou trocar o pneu. Eu vou tirar aquela estrutura de disco doente e vou substituir esse disco doente por um disco artificial de última geração com resultado excelente. E realmente é assim, espantador. Eu falei certo? Espantador existe? Não, né? Não. É assustador o quanto que as pessoas melhoram. Então, eu sou um defensor da artroplastia. Eu acho que a melhor técnica no mercado hoje, quando você não consegue fazer só uma microcirurgia, você parte com uma artroplastia e a gente guarda a fusão para casos selecionados. Da mesma maneira em que a gente guarda os procedimentos de dor para casos extremamente mais simples e a gente guarda o neuromodulador para casos mais complexos. Uma pergunta que vem chegando assim com uma frequência enorme é: eu fiz uma cirurgia de artrodese, eu posso converter essa artrodese para uma prótese de disco? Não, não pode. Tá? Uma vez feita a fusão do osso, você não tem como desfazer essa fusão. Por outro lado, o mais comum nos pacientes com artrodese é que ele faz uma artrodese e ele começa a desenvolver ao longo dos anos uma degeneração, um desgaste, um envelhecimento do disco de cima ou de baixo do nível que foi fundido. Esse disco de cima e esse disco de baixo, se eles estiverem causando sintomas, você pode fazer uma prótese nesses discos. Mas, transformar um disco de fusão, voltar ele para o movimento, não. Isso daqui não ocorre. Outra pergunta: até quanto tempo é normal sentir dor depois da cirurgia? Depende da dor que o colega está comentando e está perguntando. Você sair da cirurgia e você ter aquela dor pós-operatória é normal, a região fica extremamente dolorida por 7 a 15 dias, você vai começar a ter uma melhora mais efetiva com 30 dias de cirurgia, você deve estar praticamente sem dor com 2 meses de cirurgia e a fase final de cicatrização, de consolidação, de biointegração, de estabilização da coluna é com 6 meses. Então a gente precisaria de 6 meses para colher o resultado final. A partir de 2 meses e meio, com 3 meses, você já tem que ter o paciente na atividade física, fazendo natação, hidroginástica, fortalecimento muscular. Então eu estou respondendo não em quanto tempo a gente consegue voltar a viver, eu estou perguntando quanto tempo vai doer de dor. Então assim, é normal ter um pouco de dor por períodos prolongados. O que tem que ser discutido com o médico é qual a intensidade dessa dor, o posicionamento dessa dor, se essa dor é esperada ou não para cada tipo de procedimento, mas não é como uma das cirurgias mais simples, como uma pedra na vesícula. Tirou a pedra na vesícula, o sintoma desapareceu. Não é assim. Tá? Você vai ter uma dor, você vai ter um desconforto por um período maior. Aqui, ó, outra pergunta. Foi desenvolvida uma hernia de disco na minha cervical. O médico me falou que eu tinha 2 segmentos, mas na hora da cirurgia ele corrigiu só um. Com isso, minhas pernas não ficaram legal. Uma das pernas, eu tenho a sensação que ela está gelada quando estou sentado no pé, tal, quando deito ela soma, etc, 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 etc. Você pode me dizer alguma coisa? Eu estou passando isso para vocês, essa pergunta para vocês,
para exemplificar uma coisa de muitas perguntas que chegam para mim nas redes sociais. Esse tipo de pergunta muito específica, de um caso específico, eu não consigo responder. Tá certo? Vocês estão me dando uma informação na metade, porque vocês não sabem passar essa informação adequadamente, e muitas vezes vocês não têm essa informação. Eu não estou vendo o exame de imagem, eu não sei se os dois níveis precisavam ter sido abordados, eu não tenho consciência se teve alguma complicação intraoperatória ou não, nem quanto que esses sintomas são, essa fraqueza na perna, a perna não está muito boa, o que é uma perna não muito boa? Então, assim, fica muito difícil de eu conseguir responder para vocês perguntas tão específicas. Além disso, o Conselho Federal de Medicina não me permite hoje fazer esse tipo de consulta com informações únicas exclusivamente de redes sociais. Então, esse tipo de pergunta, a gente sempre responde pelo carinho que a gente tem para vocês, mas muitas vezes a resposta é: eu não posso responder, e vocês me desculpem em relação a isso. Tá? Deixa eu ver uma que boa. Tenho hernia de disco de disco de L4 e L5. Sinto dores na lombar e principalmente nas pernas. Isso é indicação de cirurgia? Não dá para eu responder para vocês. Mas o seu quadro clínico é um quadro clínico clássico de um problema na coluna. Uma dor lombar, compressão de um dos nervos do ramo ciático, que vai causar uma dor lombar com irradiação para as pernas. Os casos de protusão e hernia de disco podem ser operados? Podem. Sempre podem ser operados. Precisam ser operados? Aí depende de caso a caso, de paciente para paciente, do objetivo que o paciente tem, do que o paciente pleiteia, etc e tal. Em relação a outra pergunta aqui muito interessante, como se livrar das dores nas costas por causa de hernia de disco, tem que tratar a causa. É dor facetária? Vai fazer uma risotomia de faceta. É dor discogênica? Vai fazer perda de peso, atividade física e fortalecimento muscular. Não melhorou depois de 6 semanas? Vai ter que escolher um dos tipos de procedimento para que o seu problema de dor seja resolvido. O que não dá é para você ficar com dor, para você não procurar atendimento médico, para você não procurar uma segunda opinião. Em relação àquela pergunta do colega, de quanto tempo é normal sentir dor no pós-operatório, a grande maioria dos pacientes que são operados, eles estão muito mal. Você opera, eles melhoram absurdamente do quadro de dor, mas eles ficam sempre no estado subótimo. O paciente operado da coluna, ele opera, ele melhora muito e depois ele vai ficar no estágio subótimo. Ele só vai ficar ótimo ou curado se ele fizer a reabilitação adequada. Então, atividade física, quando você começa a fazer atividade física em que você sua, que você fadiga, você libera endorfina. A endorfina é o hormônio relacionado à sensação de bem-estar. Isso traz alívio da dor, neuromodula os mecanismos de dor. Ansiedade tem que ser trabalhada. É ansioso demais, tem que tratar a ansiedade. Vai tomar um ansiolítico, vai tomar um antidepressivo, vai conversar com um psicólogo para resolver os problemas internos, é uma opção. Atividades físicas de fortalecimento muscular específico, como pilates, RPG, reeducação postural global, é importante em um grupo X de pacientes. Perda de peso é fundamental em outro tipo de pacientes. Troca da dieta para uma dieta mais proteica, então assim, cada caso é um caso. O que eu posso garantir para vocês é que se a gente for imaginar que o tratamento da hernia de disco é subir uma escada, a cirurgia é só um degrau, e talvez o menor degrau. Então, vocês precisam fazer a parte de vocês. É muito comum um paciente chegar no meu consultório e falar assim: eu faço o que você quiser, mas eu quero que você tire essa dor de mim. Aí você fala: tá bom, eu vou fazer um cortinho de 3 centímetros, eu vou tirar essa dor de você e em troca eu quero que você perca peso e faça atividade física. Estatisticamente, de cada 20 pacientes que a gente pede isso, um faz de maneira regular. Então, assim, o paciente brasileiro, ele é péssimo. A adesão à atividade física para quem tem problema na coluna é horrível e a dificuldade de perder peso é medonha. Outra coisa, se algum de vocês passarem comigo, tá? E eu pedir para vocês perderem peso, não se ofendam, por favor, porque eu também sou gordinho. Então eu também vivo brigando com a balança desde que eu tenho 15 anos. Eu engordo 3 quilos, perco 3 quilos, engordo 3 quilos, perco 3 quilos, mas eu sempre estou de regime, eu não desisto. Então assim, às vezes isso que eu cobro de vocês, que vocês tenham a mesma postura como pessoa que eu também tenho como pessoa. Eu faço atividade física mesmo caindo de sono, eu vivo de regime, a comida da minha casa é super regrada, entendeu? Então assim, eu nunca peço para vocês fazerem alguma coisa que eu não faça, tá? Vamos aqui, ó.
Além da hérnia de disco, a artroplastia pode ser feita para corrigir uma espondilolistese lombar? Ou ainda é um recurso restrito somente à hérnia de disco? Ótima pergunta. É restrita à hérnia de disco. Para você fazer a troca do disco por uma prótese, você tem que ter todas as outras estruturas íntegras, tá? Tem que ter as articulações íntegras, a cápsula articular íntegra, os ligamentos íntegros, não pode ter espessamento de ligamento. Por isso que a artroplastia é feita por uma doença no começo. O disco explodiu, mas o resto tá bom. Eu tenho um suporte de 3 articulações. Eu tenho as 2 articulações e o disco aqui na frente. Se eu explodir o disco, ele vai sobrecarregar a articulação. Em pouco tempo essa articulação está destruída. E aí não dá mais para fazer a artroplastia. Em relação à espondilolistese, é uma não fusão do arco posterior que vai causar um escorregamento entre as vértebras. Se eu coloco uma prótese de disco, a prótese de disco não aguenta a pressão e ela quebra, ela rompe. Tá? Então, a única indicação possível para tratamento cirúrgico na espondilolistese é a artrodese. Quando eu estava falando para vocês que a artrodese ela causa uma sobrecarga de outros segmentos e a longo prazo pode não ser tão legal, isso daí não tem nada a ver para a espondilolistese. Nós estamos discutindo hérnia de disco. Para a espondilolistese, a artrodese é o melhor tratamento, o resultado é fantástico, o paciente fica assintomático e sem dor. Em vez de sobrecarregar, você até protege a coluna desse paciente. Mas é um caso específico que a gente está discutindo e não é o tema da discussão hoje. Tá? Uma pergunta que está chegando aqui bastante é se existe relação entre a hérnia de disco e problemas sexuais ou função sexual. A dor pode alterar o desempenho sexual. Então, por aí a pergunta já seria assim. Para você ter uma hérnia de disco capaz de causar uma disfunção erétil, uma disfunção sexual, precisam ser hérnias de disco extremamente volumosas num quadro de urgência que a gente chama de síndrome da cauda equina, que é uma hérnia de disco tão grave que ela vai causar disfunção sexual, disfunção urinária, tá? Geralmente retenção urinária. Ela pode causar constipação ou perda de fezes e ela vai causar tipicamente uma anestesia em cela, que é uma anestesia, uma perda de sensibilidade na face interna da coxa, testículos ou vagina. Mas, para que você tenha uma lesão desse tipo, ou uma urgência médica, na verdade uma emergência médica desse tipo, são hérnias de disco muito grandes, em casos dramáticos. Acredito que a pessoa que fez essa pergunta perguntou de uma maneira mais simples, mais geral e de um problema não dessa gravidade. Então, você poderia ter uma disfunção sexual pela dor, mas não por uma compressão pequena, mas uma compressão monstruosa. Essa sim poderia deixar alguma alteração, alguma relação em relação a isso. Discopatia degenerativa causa dor neuropática? Causa, tá? Aí já é outro mecanismo. Você tem o disco alto aqui. O disco vai degenerando e envelhecendo, vai perdendo líquido, 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 até que você encosta osso com osso na discopatia degenerativa. Quando você encosta osso com osso, você comprime o forame, que é o local onde saem as raízes. Então você tem uma compressão do nervo por um mecanismo um pouquinho diferente do que seria a hérnia de disco. Mas você vai ter a compressão do nervo, você vai ter a dor o quê? Neuropática, que é a dor por compressão do nervo, e é uma dor horrível, é uma dor tremenda, é uma dor excruciante, só quem sentiu sabe. Então sim, para quem fez a pergunta, sim, a discopatia degenerativa ela pode causar sim dor neuropática. O Mara Lorenzini, repete a pergunta para mim, eu não entendi o que você perguntou, amor. Tá? Não sei se você está assistindo a gente aí, mas se você tiver, repete a pergunta para mim. Eu tenho hérnia de disco L1, L2 e desgaste em 3 níveis da lombar. Faço fisioterapia 2 vezes por semana, pilates 2 vezes por semana e nada tira a minha dor. Tem dia que quase não ando de dor. Já passei por 4 médicos. Todos falam a mesma coisa, que tenho que fazer fortalecimento muscular. Estou 2 anos assim e não melhora. O seu caso é um caso assim um pouquinho mais delicado, tá? A hérnia de disco de L1, L2, na grande maioria das vezes ela não causa sintoma, tá? Ou causa pouco sintoma. E o tratamento cirúrgico para hérnias de disco do cone medular, que é o nível de L1, L2, são procedimentos um pouco mais delicados. É mais complexo, o risco de retirar essa hérnia é maior. Então, a indicação de tratamento cirúrgico no nível de L1, L2, ele tem que ser pensado com mais calma, não pela doença, mas pela dificuldade técnica, pelo risco e pela chance de complicação.
Pela sua outro relato, você tem mais 3 discos desgastados. Então, o primeiro passo era ter um diagnóstico do que está realmente te causando dor. Os discos desgastados lombares baixos, L3, L4, L4, L5, 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 que geralmente é o que causa sintoma, ou eu sou um caso raro de sintoma em L1, L2. Então, talvez você seja uma paciente candidata para fazer um bloqueio com o corticóide diagnóstico para tentar localizar melhor a sua dor e a partir daí a gente tentar programar um tratamento mais específico. Um dia depois de carregar peso, senti dores fortes que ainda não passaram. Provavelmente você machucou o seu disco. E provavelmente a sua lesão é o que a gente chama de ruptura interna do ano. Você fez muita força, carregou muito peso, você fez uma ruptura interna, você lesou esse ângulo, você lesou essa membrana e por isso você tem uma dor residual. Tem que fazer uma ressonância, tem que ser feito um diagnóstico e tem que discutir exatamente o que vai fazer com você. O pessoal quiser mandar mais uma perguntinha, chegou mais uma aqui. Na verdade chegaram várias aqui, assim, eu não tenho como responder todas e a gente já está acabando aqui. Outra coisa, deixa eu ver. As principais eu já respondi, tratamento conservador eu já respondi. É normal ficar com dormência depois da cirurgia? Muitas vezes é normal, essa pergunta é super legal. Às vezes, só de você manipular a raiz do nervo, só de você mexer naquela região, você causa uma dormência, uma alteração de sensibilidade em um ponto específico. Na grande maioria das vezes, essa dormência que só vem pela manipulação da medula, pela manipulação do nervo, na grande maioria das vezes, essa dormência regride, essa dormência vai embora. Tem casos específicos que não, mas o prognóstico de melhora é bom e isso acontece até com uma determinada frequência. Quando a gente vai fazer só microcirurgia para tirar a hernia de disco na coluna lombar, às vezes, não sei se é o seu caso da pessoa que fez essa pergunta, às vezes a pessoa acorda e fala, então eu tenho a sensação que eu estou com uma meia e eu não estou de meia, eu estou descalço. Isso pode acontecer, mas essa alteração de sensibilidade passa. Outra coisa, nós estamos acabando por aqui, tá? Agradecer aí a presença de todos, a gente vai marcar uma nova. Então, a gente vai ver o que vocês têm mais dúvidas. Então, se vocês quiserem discutir espondilolistese, podemos discutir espondilolistese. Se vocês quiserem discutir escoliose, podemos discutir escoliose. Mas, assim, todas essas discussões a gente vai fazer uma discussão mais superficial para meio que dar um norte para que cada um vá atrás do atendimento médico que ache conveniente. Outra coisa, quem quiser deixar pergunta, deixe as perguntas via direct. Eu respondo todas. Tá? Só que às vezes demora. São muitos seguidores, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, tem o meu site, é muita pergunta, é muita informação. É humanamente impossível para mim conseguir responder todas as vezes no tempo hábil que você espera. Mas pode esperar que a gente acaba respondendo todas de uma maneira ou de outra. Tá? Obrigado pela audiência, né? Não sei se é isso que fala, mas obrigado pela audiência. A gente vai marcar uma nova com o tema que vocês escolherem, que vocês acharem que é mais propício. Obrigado a todos e fica aí um beijão para vocês. Lembrando para vocês que quem quiser ir, é só ligar. No Instagram tem o contato, no Facebook tem também o contato, no Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês. É só ligar lá, passar em consulta, a gente faz até milagre. Tá bom? Um beijo, gente. Bom dia, boa semana.